e aí entra o aprendizado, né? Então, assim, eu vejo muito em pessoas resilientes, aquelas que têm uma visão muito positiva de si, né? Elas sempre estão indicando que têm uma boa capacidade de enfrentamento, de uma positividade mesmo. Não, eu vou conseguir, eu vou em frente, né? Bom humor, né? Uma coisa que é importante, a gente tentar aí, deixar isso um pouco mais leve, né? Uma situação extrema de desconforto. E vejo também que as pessoas com bastante resiliência têm uma boa comunicação, né? Elas conseguem o tempo todo estar se comunicando com pessoas, com aquela situação. Então, é um outro aspecto interessante. Pode passar, legal, por favor. E o isolamento social, né? Então, a gente está numa situação, acho que primeiro, totalmente adversa, né? A gente imagina uma situação atípica, uma situação de muito estresse, né? Com certeza, todo esse cenário que a gente está vendo com tanto acontecimento negativo, seja pela epidemia, seja pelo impacto econômico, seja não saber o que vai acontecer semana que vem. Então, tudo isso é um gerador de estresse muito intenso, que geralmente, né, gera uma angústia muito grande, um incômodo muito grande. Então, eu acho que é muito importante, né, nesse momento, a gente entender cada vez mais o conceito da escolha. A saúde mental é uma escolha, o equilíbrio emocional, né? Depois eu vou avançar um pouco mais sobre isolamento, mas eu acho que é muito importante, né? Acho que um primeiro conceito, e que eu acho que muitas pessoas se depararam, é o conceito da solitude, que é diferente de solidão. A solitude ela traz uma reflexão de si mesmo, né? Um aprofundamento de quem sou eu, onde eu me localizo nesse mundo, né? E a solidão é um pouco diferente. Solidão é você estar sozinho, né? Então tem pessoas que às vezes estão sem se sentir sozinho, né? Então tem pessoas que às vezes estão numa festa com várias pessoas em volta e estão se sentindo e tem solidão, se sentem sozinhas. Então, é um conceito importante. Então, o primeiro desconhecido somos nós. E eu acho que eu estou percebendo muito isso no discurso das pessoas, né? De, puxa, estar dentro de casa, estar no meu espaço, faz com que eu tenha uma reflexão muito intensa realmente da minha vivência, da minha existência, né? Um outro aspecto acho muito importante é a questão do treino do cérebro, né? A gente não está em férias, então é tentar se adaptar ao máximo a uma situação com limitações, né? Que nós estamos tendo desse momento e esse treino do cérebro para o positivo, né? Quer dizer, acordar já, pensar, puxa, eu tenho duas opções, né? Ou ficar 8 horas assistindo o jornal com as informações que estão vindo, ou realmente buscar alternativas para ter um bom dia, um dia de qualidade, um dia produtivo, tá? E um outro fator, o comportamento ele tende a mudar no momento de crise, né? É muito fácil eu manter um equilíbrio emocional sentada, tomando um bom vinho e vendo um bom filme, né? Aí o equilíbrio emocional ele está perfeito. Mas quando a gente realmente está numa situação de crise, em que tudo isso que a gente está vivendo, nosso comportamento tende a mudar. Então, muitas vezes a gente começa a não reconhecer alguns pensamentos, né, que a gente começa a ter nesse momento. E fala, puxa, mas eu nunca pensei sobre isso, né? A questão da compra do papel higiênico que a gente vê, né? O consumo insano, né? Das pessoas irem para o supermercado e consumirem de uma forma intensa, né? Quer dizer, é um comportamento totalmente diferente, né? Uma pessoa às vezes tem ali um padrão, nunca se viu colocando 4, 5 papéis, sacos no carrinho, né, de supermercado, por exemplo, tá? Então, isso é um fator importante. É um momento de reflexão. A gente sempre escutou que a vida era corrida, não tenho tempo para nada, não tenho tempo para minha família. Eu acho que essa parada, né, e eu acho que é um momento não só
de nós, né, pensarmos, né, de como estava a nossa vida, mas de como estava a humanidade, o social, né? Quer dizer, a questão da tecnologia de forma desenfreada, o consumo absurdo, falta de qualidade de vida, né, tudo muito acelerado. Então, acho que é o momento de toda a humanidade, de todo mundo, né, pensar um pouco sobre o estilo de vida e para onde a gente estava indo, né? Que um momento como esse também traz um senso de comunidade muito importante e que a gente não estava mais acostumado, né? É tão bacana você ver pessoas colocando recadinho no prédio, no elevador, dizendo: puxa, olha, se você é idoso, eu posso realizar uma compra para você, posso sair para você. Isso é fantástico, né? Eu sinto que as pessoas estavam perdendo a empatia, o olhar pelo outro. Então, e hoje eu vejo né, uma volta disso de uma forma interessante. E é uma oportunidade de crescimento. Toda a crise, né, todo o sofrimento, ele gera um aprendizado. Então, espero aí que a gente tenha uma oportunidade de crescer com tudo isso que a gente está passando. Eu acho que muita coisa vai mudar, né? A questão, por exemplo, do home office. Quantas pessoas e empresas não desconheciam o home office, não estavam acostumados com esse tipo de trabalho e hoje se depararam, alguns estão se adaptando, estão gostando. Então, isso também já é uma outra realidade que deve aí mudar, né? Mudar um pouquinho. Pode mudar, legal, por favor. Então, acho que a primeira questão, né, sobre a saúde emocional no isolamento e essa gestão emocional é começar a se questionar como é que está a sua rotina, o que está difícil, o que não está conseguindo, né, o que realmente está desgastante, né? Qual que é o maior desafio nesse momento para você? Né? Então, eu acho que muito importante, né, passar essas dicas, mas veja, eu estou vendo assim muita palestra, muita live com uma receitinha de bolo, né? Olha, mantenha uma rotina, olhe informações confiáveis, faça exercícios físicos, cuide do relacionamento familiar, cuide das suas crianças, tenha pausa para o lazer. De novo, a gente começa a entrar, né, como se as pessoas fossem robôs e às vezes olhando isso já gera uma ansiedade adicional. Puxa, mas isso é muito perfeito, né? Quer dizer, toda uma receita. Obviamente que isso aqui não é algo obrigatório, mas é o que a gente aconselha para que as pessoas tenham aí pelo menos um pouquinho de qualidade de vida, né? Por exemplo, a parte de exercício físico, que é importante, e sei que muitas pessoas estão limitadas, porque eu fazia uma academia, eu fazia no parque, então, são coisas que a gente tem que olhar realmente e tem que deixar claro que precisa ser feito, né? Quer dizer, a gente precisa aí ter um esforço muito grande de organizar a nossa vida diária, né? A questão do home office, muitas pessoas não estavam acostumadas, eu acho que é muito importante dentro dessa estrutura do home office, né? Investir bastante no planejamento, reforçar a comunicação com a equipe, com o seu gestor, ter uma organização mais constante das atividades, enfim. Então, tudo isso é muito importante estar atento, né? Reservar um espaço de trabalho, um tempo de trabalho. E eu sei que às vezes as pessoas estão com filhos, fica difícil, mas tentar organizar realmente e separar isso para não ter um problema de produtividade, porque isso pode impactar também, né? E eu acho que o mais importante, fazer o que está no controle, né? Não dá para fazer. A gente realmente está numa situação de limitação, mas eu acho que dentro dessa situação, pensar em alternativas que a gente tem, né? E algo para ansiedade que eu acho importante, que eu estou praticando para mim, é viver um dia de cada vez. Não adianta a gente ficar pensando quando vai terminar a quarentena. Agora o governo acabou de anunciar, né, mais uma extensão de uma semana aí, enfim, então não dá para contar com isso. Então, eu acredito que a melhor forma de controlar a ansiedade é pensar no hoje e, quem sabe, um pouquinho no amanhã, né? No planejamento para amanhã, mas assim, não dá para ficar pensando a longo prazo. Isso consome a gente, né? Realmente é desgastante. Legal, pode passar, por favor.
E muitas pessoas perguntam, puxa, tá tão bagunçado o meu emocional, né? Tantos pensamentos, e quando é hora de pedir ajuda, né? Então, assim, eu listei alguns pontos que eu acho que são indicativos, mas depois a Inês pode até me ajudar em complementar, né? Que isso é importante, né? Quando a gente está balança a bandeira vermelha, que já não dá mais para resolver sozinho, né? Então, nesse momento é muito importante realmente a gente pedir a ajuda de um especialista, receber uma orientação, né? Aliás, é importantíssima essa questão da ciência, né? Seguir sempre a ciência, informações da ciência, isso é indiscutível. Então, eu acho que quando a pessoa está realmente com emoções muito intensas, né, já está fugindo um pouquinho do controle, é, muita irritabilidade, muita agressividade, quer dizer, tudo está muito intenso mesmo, né, no dia a dia. Abuso de substâncias para enfrentar alguma situação, como por exemplo, a bebida, drogas, né? Quer dizer, agora nesse período de isolamento está aumentando o consumo, você está perdendo o controle, enfim, é bom prestar atenção nisso, né? As alterações físicas, muita dor de estômago, dor de cabeça, insônia, né? Os pacientes estão reclamando muito de insônia, eu acho que até pela mudança da organização de tempo, né? Quer dizer, você acaba às vezes dormindo um pouco mais tarde, levanta mais tarde, enfim. Então, isso está bagunçando bastante o sono. A perda da produtividade, isso é um indicativo, né? Não ter mais prazer no que você gostava de fazer antes, né? Você está perdendo realmente a vontade de fazer as coisas que você mais gostava. Isso é bom observar. E principalmente aí o desgaste com as relações, né? Ainda mais agora que a gente está com o núcleo familiar, né, bem unido, né? Então é um momento aí que vem, né, aqueles casais que já estavam com desgaste, que já estavam com alguns desafios, que já estavam com problemas no relacionamento, se não houver, né, se não tiver aí quer dizer, um cuidado em relação a isso, isso pode agravar. E aí vai virar um inferno realmente, né? Muita discussão, muita briga, isso gera um estresse adicional, né? E a psicoterapia, ela vem para ajudar nesse momento. Não sei se todos sabem, mas a psicoterapia online, ela já foi aprovada no Brasil desde 2018, eu trabalho nessa área aí desde 2010, fui uma das pioneiras no Brasil, e hoje é possível você acessar um psicólogo dentro da sua casa, né, num ambiente seguro, e conversar com um profissional de psicologia, que eu acho que é fantástico, né? Quer dizer, nós somos preparados a lidar com situações de crise, a lidar com situações de estresse, não temos um julgamento sobre a pessoa, quer dizer, é um ambiente totalmente neutro, onde você pode realmente falar o que você pensa sobre as suas emoções, né? É um profissional totalmente capacitado. E citando o exemplo aí da Telavita, que é a empresa na qual eu sou uma das fundadoras, né? Então, lá a gente tem vários profissionais, onde você pode entrar no site, escolher o profissional, comprar a sessão, e no dia e horário da sessão vocês entram dentro de uma sala virtual segura, totalmente criptografada, para realizar o atendimento, né? Então, é importante dar essa dica, não só da telepsicologia, como também a telemedicina, tá, gente? Há 2 semanas atrás, o Conselho Federal de Medicina aprovou em caráter de urgência a telemedicina. Isso é uma discussão antiga no Conselho Federal de Medicina. E agora, antes de ir para o pronto-socorro presencial, se você tiver a possibilidade de se consultar com o médico, né, via online, é o mais indicado, com certeza, tá? Pode passar, legal, por favor. E aqui eu deixei uma dica, né? Depois eu vou compartilhar o link, que é o Manual de Sobrevivência da Quarentena. Foi escrito por uma das nossas psicólogas, a Beatriz, que atende na Tela Vida, que faz atendimento à distância. Tá bem bacana, acho que tem um conteúdo bem orientativo, com algumas dicas.
e depois eu vou deixar aqui à disposição para vocês, tá? Já está o linkzinho, mas tem que deixar, acho que o clincável depois no bate-papo. Acho que é isso. Bom, Milene, muito obrigado pela sua contribuição. Tem um dos princípios, né, que o Loher e o Schwartz eles falam, adotar rituais na rotina para equilibrar o consumo com a recuperação de energia, né? Quando a gente fala de emoções, e aí aquelas perguntas propositais, né, em classificar raiva ou tristeza como emoções negativas ou positivas, né? Porque também é importante a gente frisar que a emoção, essencialmente, ela não pode ser caracterizada como positiva ou negativa, mas sim o comportamento que a emoção ela pode gerar, né? Porque a raiva, por exemplo, se ela gera uma agressividade, ela tem um aspecto negativo, mas ela pode gerar ímpeto numa situação, né, que a pessoa precisa tomar decisão, precisa tomar atitude, né? Mas e talvez seria mais apropriado a gente falar sobre emoções agradáveis e emoções desagradáveis, né? E diante de toda essa situação que a gente está vivendo, a gente vivencia, né, momentos em que a gente tem momentos de emoções desagradáveis e momentos de emoções desagradáveis. A gente sabe que até para que o desagradável esteja presente na vida, é só a gente vacilar, não fazer nada, né? Mas para ter uma emoção mais agradável, às vezes a gente precisa tomar determinadas atitudes ou decisões ou agir de uma determinada forma. Você tem alguma coisa para comentar sobre isso? Que tipo de estratégias a gente pode desenvolver para criar um ambiente legal, um ambiente amistoso, principalmente quando a gente está junto com a família, né? Exato, Porque, exato. né, estar unido é legal, mas estar muito unido às vezes vai gerar problema, né? Sim, sim. Olha, eu acho que a emoção, ela é um bom termômetro sempre, né, para nos mostrar o quanto uma situação ela está incomodando ou ela é boa, né, pensando no bom e ruim. Mas eu acho que é um trabalho duro, né, diário, da gente ter esse autocontrole. Então, é entender que vem emoção e quando você for agir, né, ter esse, segurar isso realmente, ter um controle. E sempre pensar, o que eu vou falar, né? Eu vou agredir, como é que é o direcionamento dessa fala? Quando ele vem com muita raiva, com muita agressividade, provavelmente o interlocutor ali, a pessoa que vai receber, ela vai receber só a emoção, ela nem vai escutar o conteúdo, né? Então, acho que é muito importante, realmente, quando você está sentindo essa necessidade de agredir, de falar algo que não é tão positivo, pensar, se eu falar isso, se eu falar isso para essa pessoa, enfim, o quanto isso vai impactar, né? O quanto vai agregar valor ou não vai agregar valor, enfim. Então, muito importante ter né, ter esse trabalho árduo aí realmente de autocontrole. E respeitar o espaço do outro, né? Eu acho que o grande problema, muitas vezes, é a invasão da privacidade do outro, né? Quando fica muito tempo junto, né? Quando você vai viajar com os amigos, né? Vamos pensar aí, quando você é solteiro, oh, balada, que legal, não sei o quê. Cara, passa o terceiro dia, já começa a incomodar o negocinho ali, né? A roupa que você deixou na cama, né? Quer dizer, por quê? Porque você tem uma invasão de privacidade. E com a família, quando a gente muitas vezes acha que tem uma liberdade, né? Isso eu acho muito errado, né? Quer dizer, às vezes você trata melhor pessoas de fora do que a sua família, né? E deveria ser o contrário, né? Nem deveria ser, né? Mas o respeito o respeito à privacidade, ele é fundamental nesse momento. É entender que às vezes o teu marido, o teu filho, sei lá, né, não está num dia bom, né? E vamos respeitar isso, né? Então, é o momento dele estar trabalhando, é o momento dele estar vendo televisão. Então, acho que essa organização interna da família e o respeito da privacidade é fundamental. Legal, Milene, muito obrigado, viu? A gente tem tido algumas perguntas aqui no chat, mas eu vou pedir para a Inês, então, assumir o posto dela. Legal.
contribuições e depois a gente, no final, a gente procura responder as perguntas e a gente vai alternando entre a Milene e a Inês aí. Inês, Perfeito. bem, Bem, eu vou interromper esse compartilhamento para iniciar o meu, tá bom? tá bom. Obrigado. Bom, olha só, eu vou partir do princípio que isso que eu estou mostrando, que é um super mega resumo da obra mais conhecida sobre o tema, que é a do Daniel Goleman, já é conhecido pelo menos minimamente ou superficialmente por todo mundo que está aqui. Se não for, eu me disponibilizo para responder depois. Como o conteúdo é muito vasto, então, assim, nos dois primeiros níveis aqui, nós temos o que ele chama de inteligência intrapessoal, eu comigo mesma, né? Então, se eu conheço minhas próprias emoções, talentos e recursos, e aqui eu vou aproveitar um gancho, tanto da pesquisa quanto da fala de vocês final, para já introduzir o que é você pôr um viés de neurociência quando você fala de alguma coisa. Então veja, para a neurociência, quando você adjetiva uma emoção, você a descaracteriza como recurso, que é o que ela de fato é. Então, emoção, ela sempre é um recurso, ponto final. O que a gente normalmente adjetiva atribuindo à emoção é o comportamento, a atitude, a reação, o sentimento. Beleza? Em todo caso, eu vou falar de recursos e estados psicológicos e a importância disso para a gente conseguir realizar coisas, porque é o que a gente quer ao fim e ao cabo, é estar bem para conseguir realizar as coisas. As duas inferiores são a inteligência interpessoal, a minha capacidade de reconhecer tudo isso, emoções, talentos, recursos, estados psicológicos, capacidades no outro, e saber manejar essa relação. E a diferença aqui entre manipular e manejar é que a manipulação, ela pressupõe que contanto que eu ganhe, tanto faz o que aconteça com você, e o manejo não, é ganha-ganha. Como é que eu faço para elaborar essa relação de tal forma que nós dois saiamos bem dela? E é claro, a automotivação que permeia tudo isso e também é intrapessoal. Então, começando pela questão dos recursos e estados psicológicos, eu vou pedir uma gentileza. Eu vou pedir que vocês escrevam agora, que vocês se deem agora uma nota de 0 a 10 para o seu nível agora, nesse momento, de adrenalina, batimento cardíaco, pulsação e respiração, sendo 0 baixa ou pouca, e 10 alta, muito alta, e não precisa ser isso muito elaborado. Se você não tiver papel e caneta aí para escrever, pode fazer mentalmente também, é tranquilo. Mas, e deixa esse registro do seu lado para você. Alguém está escrevendo alguma coisa no chat? Eu não tenho agora como ver, tá bom? Mas eu vou supor que isso já está feito, tá bem? Uma nota para cada uma dessas coisas nesse momento. E aí eu vou pedir uma gentileza. Caso você já tenha visto esse filme, comigo ou semigo, na TV, no DVD, onde quer que seja, eu quero que você saiba que a cena que eu estou mostrando é desse vídeo. Normalmente, quando eu uso esse exercício presencialmente, eu sempre peço para que as pessoas que já assistiram não se manifestem sobre ele. Aqui, eu estou no conforto, no quentor de meu lar, vocês no de vocês, e a gente não vai ter que se preocupar com isso. A única coisa que eu vou te pedir agora, a cena tem exatos 5 minutos e 3 segundos. Eu vou te pedir que durante esses 5 minutos, 100% do seu foco de atenção esteja concentrado na tela do seu computador e também no áudio dele. Só por esse tempo que absolutamente nada te interrompa. Se você conseguir fazer isso, você terá as condições necessárias para os estímulos que eu vou promover para a sua neurologia, para o seu sistema nervoso, e aí sim, o que você vai sentir pode se encaixar na teoria que eu tenho para te entregar na sequência, beleza? Então, na sequência, eu vou simplesmente colocar a cena do filme para a gente ver. Pronto.
Tá sem áudio? Sem Eu vou áudio dar mesmo. não sei o que fazer. Era por isso. Mas aquela hora nós testamos um vídeo e você disse que estava ok. Se Eu vou você vir aqui. tiver o vídeo, se você tiver o vídeo fora da apresentação, eu acho que vai funcionar melhor. Eu não tenho, mas eu acho que se eu tirar o meu fone e talvez vamos fazer um teste com um outro vídeo, sem ser esse. Não, até vamos. E vocês me dizem se o som deste outro tá chegando, ok? Não? Chuchu, o som tá pelo fone. Tá chegando. Tá. Tá Sim. chegando pelo fone? Tá. Sim. Então eu vou trabalhar sem fone de ouvido. Vocês me ouvem bem? Sim, Sim. Então, beleza. ouvindo bem. Lá vamos nós de novo. And the bright lights have faded to blue. I was thinking about a woman who might have loved me. Take it to the limit? Artist in here? 1975. The Eagles, of course, very funny. Someone left the cake out in the rain. I don't think that I can take it. Cause it took so long to make it. And I'll never have that recipe again. That's not a song. There's no way that's a song. It's ridiculous. You made it up. It's definitely a song. It is a good song, and it is a winning song by the sound of it. You give up? Umble. MacArthur Park, Richard Harris, 1968. 1968? You'd have to be geriatric. I didn't even think they had recorded music back then. Excuse me, I have a signed album by Mr. Harris. This is very cutting-edge stuff back then. Peter, check your sister's belay. I want to film we're not 15 anymore. Why bother? We'll always be 15. Hey, Dad. She needs a second cam. That's not going to hold in the fall. Screw you. Listen to me, Annie. I don't care how experienced you are. Smart climber always wears a belt and suspenders. Dad. 2 cams are safe, 3's even better. Dad. Not kidding, Annie. Nobody's going anywhere until you put another cam in the wall. Dad, I have 3 cams. He's just yanking your chain. Watch out! We got amateurs at 12 o'clock. Check your safety. Annie, how close to the wall are we? Stop moving around! Stop! Keep very still. Try and stay. Annie. The other cam, is it moving? No! Try and reach the wall.
See if you can anchor us back in. Try. Peter, I want you to get your knife. What? Just do as I say. Get it! I don't have much time here. You have to do something for me, Peter, okay? Cut me loose. No. There's too much weight here. One cam's never gonna hold it. I could get You understand what I'm saying? You have to cut me loose. You don't do this. I'm gonna pull everybody down and everybody's gonna die. You're wrong. Shut up, Annie! It's one day or three, Peter. You understand what I'm saying? Just think about it. You do this. Oh, she's gonna kill your Don't sister. make him do this. Annie's gonna die if you don't do this. Now, cut the rope. No, I won't do it. Just cut the rope. Cut the rope. Agora, exatamente agora, como é que tá teu batimento cardíaco, adrenalina, tua respiração, independentemente se você já viu ou não o vídeo, se você tem neurônio espelho, isso tem que te afetar de alguma maneira, tá certo? Altera o estado em que você estava, sim ou não? Faz um sinal aí para mim na tela. Ok, você é normal, isso é muito bom. Mas uma coisa, eu não estou muito preocupada aqui se o que eu vou te mostrar você já viu de uma forma ou de outra, tá? A minha ideia é se vendo agora dentro deste contexto, dentro dessa nova realidade, com essas informações, isso pode te ajudar a expandir a consciência, tá certo? Então, veja, aqui o que acontece é, nessa altura do campeonato também eu não sei quanto disso é conhecido, eu só quero agora trazer para a consciência isso. Todo mundo já foi no cinema e sentiu as alterações em si. Riu, chorou, se assustou, teve medo, ficou revoltado ou revoltada, teve respostas emocionais, fisiológicas, neurológicas e até anatômicas, como se estivesse na cena sabendo que era falso. E isso acontece porque nós temos toda uma circuitaria que é muito mais, para a qual é muito mais importante responder ao estímulo do que parar para analisar se ele é real ou falso. Nesse caso, o sistema límbico hipotalâmico. O que acontece é que nós temos um sistema chamado sistema de autopreservação e preservação da espécie que evento chegado é evento processado, ponto final. Agrava-se aqui, claro, a questão de que tudo que é do humano me diz respeito, eu tenho os meus neurônios espelho, eu me ponho no lugar do protagonista e é por isso que o storytelling é tão poderoso na transformação da consciência, na aquisição da consciência, expansão dela. E a partir daí eu começo a produção neuroquímica, independentemente de se ela veio de um filme, se ela veio de uma informação real, de uma fake news, de uma memória que eu tive ou de algo que eu imagino que ainda vai acontecer. Porque, inclusive, não é no sistema límbico que está a regulação da cronologia, né, do tempo. Essa está no córtex pré-frontal. Então, aqui é muito importante entender. Eu quero mostrar para vocês, primeiro, eu quero que tudo que vem agora, que é teoria, que é conceito, possa usar o estado que foi produzido aí, ainda que com base em lembrança, ainda que não tenha rodado bem o vídeo, não importa, porque se você vê esse filme, por exemplo, em tela cheia com um som de qualidade, tipo de cinema, é claro que a alteração é muito maior, mas aqui o que conta, na verdade, é a angústia do protagonista. Faço ou não faço? Corto a corda ou não corto a corda? E isso também é algo que dá para trabalhar de forma legal com relação à inteligência emocional, e eu até farei. Em todo caso, o que eu quero que vocês vejam agora é a teoria a partir daqui. E aí, nessa teoria, eu vou voltar e ficar me referindo à cena e ao que ela produziu o tempo inteiro, tá bom? O próximo vídeo, que também é um vídeo sobre como essa produção neuroquímica ocorre dentro da gente, tá bom? Vai lá.
There's a part of the brain called the hypothalamus. The hypothalamus is like a little mini factory, and it is a place that assembles certain chemicals that match certain emotions that we experience. Those particular chemicals are called peptides. They're small chain amino acid sequences. The body's basically a carbon unit that makes about 20 different amino acids all together to formulate its physical structure. In the hypothalamus, we take small chain proteins called peptides, and we assemble them into certain neuropeptides or neurohormones that match the emotional states that we experience on a daily basis. So there's chemicals for sadness, and there's chemicals for victimization. There's chemicals for lust. There's a chemical that matches every emotional state that we experience. And the moment that we experience that emotional state in our body or in our brain, that hypothalamus will immediately assemble the peptide that then releases it through the pituitary into the bloodstream. The moment it makes it into the bloodstream, it finds its way to different centers or different parts of the body. Now, every single cell in the body has these receptors on the outside. And one cell can have thousands of receptors studying its surface, kind of opening up to the outside world. And when a peptide docks on a cell, it literally, like a key going into a lock, sits on the receptor surface and attaches to it and kind of moves the receptor. And it's kind of like a doorbell buzzing, sends a signal into the cell. It's party time! Então, vocês vejam, todo o evento que chega, todo e qualquer estímulo passa primeiro por essas duas estruturas no cérebro chamadas amígdalas cerebelares. Elas fazem uma espécie de triagem. Oferece perigo? Não, beleza. Vai lá no córtex, que é onde a gente guarda todas as informações e conhecimentos acumuladas durante a vida, e faça alguma coisa com isso. Tome lá suas decisões. As funções executivas também ocorrem no córtex pré-frontal. Muito bem. Mas se o estímulo chega e as amígdalas decidem que ali há perigo, olha, nesse estímulo existe perigo. Não, a questão não é se eu estou em perigo. Esse estímulo que chegou para elas denota perigo. Então, imediatamente, elas começam a fazer com que o nosso sistema, tem toda uma circuitaria envolvida nisso, comece uma produção neuroquímica numa velocidade absurda. Olha. Veja, esse bebê estava em estado de repouso completo. Foram exatamente segundos até que o estímulo chegasse e ela começasse a produzir, nesse caso, adrenalina, jogando nas extremidades, por isso que ela joga as mãozinhas e os pezinhos, porque tem energia nas extremidades. E isso significa que a gente, nesse caso, a produção foi de adrenalina da menininha, tá certo? Mas o estímulo chega, a amígdala interpreta, e nós vamos ver um pouquinho mais para frente de que coisas dependem essa interpretação ser para produzir uma coisa boa ou uma coisa ruim. Mas 2 exemplos de coisas que podem ser muito boas, mas também podem trazer um resultado muito ruim. A serotonina, muito boa. Então, claro que tudo que você está vendo aqui, condutas do tipo S, são uma gentileza didática. As condutas não são só essas. É só para você associar S à serotonina e se lembrar que estas coisas e o que tem a ver com elas produzem estados positivos na gente. E, portanto, deixa a gente muito mais predisposto e pronto para as respostas que a gente tem que dar na vida. Só um cuidado aqui que é sobre o silêncio, tá? A verdade é que tem que ser aquele silêncio cúmplice. Não pode ser aquele silêncio de alguém que te botou na geladeira. E as condutas do tipo R para você associar com cortisol. Raiva, rancor, reprovação, e é importante eu te contar que no caso de reprovação ou de repressão, por exemplo, não é se a pessoa que fala tem a intenção de reprovar, é se a pessoa que escuta se sentiu reprovada. Ok? Comunicação é resultado, porque é um estímulo, como qualquer outra coisa é um estímulo, vou interpretar e a partir daí começa uma produção neuroquímica. O cortisol é fundamental para você realizar coisas na vida. Sem uma carga de cortisol de manhã, você nem sai da cama.
Mas o cortisol em bases continuadas, ele chega a deteriorar neurônios, tá certo? Então é complicadíssimo. Aí, o que é importante saber? Condutas do tipo S produzem atitudes do tipo A e, de novo, nós estamos dentro de uma gentileza didática. Ânimo, amor, apreço, amizade, eu estou num estado bom. Já as condutas do tipo R produzem atitudes do tipo D, depressão, desânimo, e aí é claro que eu não vou realizar. O legal é que hoje nós já sabemos como provocar essa produção neuroquímica, seja em nós mesmos, seja em outra pessoa. Então, por exemplo, endorfina, responsável pelo bom humor e pela alegria. Toda vez que você consegue fazer com que as pessoas vejam aspectos, sorriam, ou pratiquem alguma atividade física, isso também já foi falado antes, você vai promover a produção de endorfina. Em você, se você fizer isso com você, procurar coisas que te façam sorrir ou rir, por exemplo, comédias, programas divertidos, contar ou se lembrar de coisas engraçadas que aconteceram e trocar isso com as pessoas, você vai conseguir uma produção de endorfina, produção de bom humor e de alegria. Vê aspectos positivos. Serotonina, ela faz toda a regularização do humor. E aqui eu também estou reduzindo, tá? Ela é responsável por um bocado de outras coisas. Mas vê o aspecto positivo de uma situação que seja ruim, por exemplo. Ou, se não houver, não conseguiu de jeito nenhum arrancar da pessoa um aspecto positivo da situação, então aspectos positivos sobre ela. Faça com que ela te conte algo que ela fez e que de repente ela conseguiu se sair super bem, ainda que fosse numa situação mega estressante, sem recursos, mas ela conseguiu. No momento em que ela conta, o organismo começa uma produção de serotonina só por se lembrar que ela esteve nessa situação e se saiu bem. Isso vai fortalecê-la para que ela possa ou consiga enfrentar o que está acontecendo agora. Tá certo? A melatonina é fundamental para normalizar o sono, que é responsável, entre outras coisas, por memória, aprendizagem, eliminação de toxinas ruins do cérebro, e eu preciso de melatonina para isso. Então, um pouquinho de banho de sol é fundamental para essa qualidade de sono. Ocitocina é conhecida como o hormônio do amor e da confiança, obviamente, então é isso que ela vai eliciar. Toda vez que você abraça alguém ou faz um carinho verbal ou físico, tanto faz, uma mão na cabeça, no rosto, ou um afago verbal, você consegue isso como resultado, tá certo? A dopamina também é legal saber, só que eu vou passar bem rápido por ela, porque tem uma coisa que é mais importante do que isso. A dopamina é produzida tanto quando a gente dá o primeiro passo para realizar um objetivo, quanto quando a gente realiza. Então, o ideal para você ter essa produção constante e realizações constantes é você pegar uma meta grandona, fragmentar em pedacinhos, e a cada realização de um pedacinho, não precisa mais, amor, obrigada. A cada realização de um pedacinho, você celebra. Não precisa ser uma grande celebração, mas é importante que você celebre. E aí eu quero reforçar, pela ótica da neurociência, uma coisa que a Milene já falou, só que ela usou a metáfora da cebola. E eu vou usar a teoria que a neurociência usa. Esses N's que vocês estão vendo aí é como se fossem nossos neurônios. E essas linhas que ligam uns aos outros, as sinapses, ou conexões entre eles, tá certo? Antigamente a gente achava que era a quantidade de neurônio que determinava a nossa inteligência, hoje a gente sabe que não é. Tá certo? Nem inteligência, nem criatividade, nem capacidade de inovar, é a quantidade de linhas, é a quantidade de conexões. Agora imagine que cada conjunto de linhas aqui unindo neurônios seja um caminho que o cérebro aprendeu a fazer para alguma coisa. Por exemplo, você repetiu tanto a ação de procurar ver os aspectos positivos de alguma coisa, que fatalmente você criou uma cadeia neural a respeito disso. Então a coisa acontece no piloto automático, em 1/20 de segundo a situação acontece e você automaticamente começa a ver os aspectos positivos dela. Isto é treinável, porque nós estamos falando de músculos que são capazes de se desenvolverem a partir disso. Com relação a situações que nós chamamos estressoras, tá certo? No momento em que eu pauso o filme,
coisa de segundos, 3 segundos, vai normalizando a respiração, o batimento cardíaco, o cérebro corta imediatamente a produção de adrenalina e ou de cortisol, porque ele começa a receber informações auditivas, táteis e visuais que contrariam a informação de perigo que tinha chegado antes. Então, para a gente sair de uma situação ruim, num estado emocional melhor e poder realizar e fazer alguma coisa sobre isso, o que o nosso sistema nervoso precisa é informação, informação, informação. Claro, informação de qualidade. Então, veja, o que é importante entender aqui? Quanto maior o índice de informação, menor o de medo ou insegurança, o contrário também é verdadeiro. O problema é tomar cuidado com as fake news e escolher um horário no dia para se atualizar sobre as informações preocupantes. Um horário no dia. Primeiro que se você continuar ouvindo o dia inteiro, em tudo quanto é lugar que tem notícia, o que você vai fazer é aumentar a cadeia neural que faz você produzir cortisol e não serotonina, por exemplo, tá certo? Então, quando a situação acabar, você vai estar num estado lamentável para passar por tudo que você precisa passar e realizar tudo que você precisa realizar, afinal de contas. Então, de novo, não é alienação, é volume. Escolha aí um dia, um horário para fazer isso. O fato é só, essa frase que eu vou te mostrar agora é do Jung, tá? E embora não existisse neurociência à época em que o Jung elaborou toda a teoria dele, ela está 100% respaldada pela neurociência hoje. Ele disse, se algo vai mal no mundo, algo vai mal com o indivíduo, algo vai mal comigo. Então, se eu sou uma pessoa sensata, devo primeiro ficar bem. E o mundo vai ficar bem também. Eu acho que aqui essa é o que de mais importante eu tinha para falar para vocês. Uma vez o Carlos, meu marido, que está na live, me deu essa frase de presente. Veja, porque a água fervente que amolece a batata é a mesma que endurece o ovo, não são as circunstâncias que mudam as pessoas, é o que elas têm dentro delas. Então, se dentro da gente a gente tiver a capacidade de fazer uma produção neuroquímica positiva, nós vamos ter autoestima, autoconfiança, autoconhecimento, e aí não vai haver nenhuma circunstância capaz de fazer com que a gente não seja capaz de responder às necessidades que a gente tenha aí fora, de uma forma ou de outra, tá certo? Quando eu pergunto para as pessoas no filme se elas cortariam ou não cortariam a corda e tal, eu boto as pessoas no lugar do pai, quem escolheria esta opção como melhor opção para salvar o maior número de vidas? Praticamente todo mundo levanta a mão. Mas quando na sequência eu ponho as pessoas no lugar do filho e pergunto quem mataria o próprio pai, ninguém levanta a mão. Então, veja, a questão da inteligência emocional é essa. Não basta você ter a capacidade para cortar a corda, os recursos para cortar a corda, ter se comprometido a fazer isso. Se alguma coisa fisgou você emocionalmente, você não conseguirá realizar. E parabéns, você é normal. O que eu quero dizer é que tem um conjunto de coisas, não existe mais a briga ou a discussão por se nós somos mais racionais ou mais emocionais. Nós já sabemos que 95% dos nossos processos mentais, cerebrais, são emocionais e não racionais, tá certo? E quando eu pergunto para as pessoas o que elas acham, as que não viram o filme, o que vocês acham? Vai morrer um? Vai morrer dois? Vai morrer todo mundo? Não vai morrer ninguém? Como é que vai ser? A maioria das pessoas que vota em que se salve todo mundo ou a maioria. E aqui é que eu quero finalizar com vocês. Se eu estou perdida numa floresta e vejo uma trilha, eu posso acreditar, A, que ela não leva a lugar nenhum, B, que ela leva comida e abrigo. Se eu acreditar que não leva a lugar nenhum, eu não vou fazer nada, vou continuar perdida, vou morrer de fome. Mas se eu acreditar que leva abrigo e comida, eu vou seguir a trilha, fatalmente eu vou chegar em algum lugar e acabo me salvando. Minha ação, em qualquer dos casos, fez com que as minhas crenças virassem realidade. No caso do filme, as pessoas dizem, mas você não vai mostrar o final, não vou mostrar o final. O filme é forte, se eu te mostrar o final, você vai intelectual e cognitivamente pensar, acertei ou errei, mas não é isso que importa, o filme é falso.
O que importa é que quando você opta pelo melhor resultado possível, eu acredito que o melhor vai acontecer, a sua atitude, proatividade, otimismo em relação à vida, esta é real. É isso que você deve guardar. O que essa estrutura que eu fiz para terminar assim? Haja como se aquilo que você crê fizesse diferença, porque faz. Então, é isto, tá certo? Eu vou interromper o compartilhamento. Sim, eu preciso primeiro sair daqui, senão não eu sei, mas é por causa do tempo que ficou, que eu tive que refazer o filme, Chuchu. Por isso que eu falei que não precisava mais. Estourei 5 minutos. Muito bom, muito bom. Que maravilha, que maravilha. Ouvir a Inês, ouvir a Milene, e é incrível o quanto que o conhecimento, quando a gente vem trazendo, é como se fosse um grande caldeirão, né? A gente vai juntando um monte de coisa e vai saindo um resultado tão maravilhoso quanto esse. Muito show de bola. Bom, acho que agora a gente tem a possibilidade de ter uma interação, ter algumas perguntas aqui para as nossas convidadas. E tem uma pergunta que eu vi lá em cima, que é a questão de transformar a raiva em pena. Foi isso que eu entendi? Acho que foi a Jaqueline que trouxe essa. Podemos trocar a raiva pela pena? Para quem é a pergunta? Então, não está direcionada. Pode ser, se alguém quiser, vocês quiserem trazer dentro dessa ideia de perspectiva, fique à vontade. Pela ótica da neurociência, você não troca nada por nada, voluntariamente. O estímulo chega, ele é interpretado e alguma coisa acontece. Não é assim, não é cognitivamente, estou sentindo raiva, não quero raiva, sentirei pena. Não dá para fazer isso, entende? Assim como não dá para eu dizer para vocês agora, nesse exato momento, tenham medo de mim, tenham pânico, pavor ou raiva. Você não starta uma emoção no momento que você quer, assim, apenas dizendo isso. Se eu entendi a pergunta, né? O que dá para fazer é usar a energia produzida pela raiva de forma produtiva, que é aquela história de você levar a sua raiva com você pela mão ao invés de ser puxado por ela. Quando eu sou puxada pela raiva, eu desarrasou o outro. Quando eu trago a raiva comigo pela mão, eu mostro em que momento foi que aconteceu, que disparou a raiva, que é legítima. Que é quando eu sou invadida. Todas as emoções, pelo menos pela ótica do Damásio, da neurociência, têm uma função de sobrevivência. Então, a raiva, por exemplo, é preservação de território. Hoje, dificilmente alguém invade fisicamente o seu território, se não for uma coisa grave, como um soco na cara, um estupro, mas invadem muito o nosso território psicológica e emocionalmente falando. Então, a raiva, neste caso, é legítima. Quando eu venho com ela pela mão, eu digo, quando você X, eu fiquei com muita raiva. E gostaria de falar sobre isso. Entende? Então, você não troca uma coisa pela outra. Aquela emoção tem a função dela e é ela que você vai usar. É a partir dela que você vai fazer o que você deve fazer, só que de forma saudável. Sei se respondi não, mas é isso que eu penso. Perfeito, Inês. Perfeito. Helene, quer comentar? Eu achei perfeito. Não tem nada a adicionar. É isso aí. Sensacional. Inês, eu tenho uma pergunta aqui que é a seguinte: tem uma questão, né, que quando a gente traz a referência da neurociência, que é aquele grande conflito entre mente e cérebro, né? Aham. Mas a pergunta é a seguinte, né? O que vem antes, o neurotransmissor ou a emoção? Então, o que faz sorrir é a pessoa já ter a endorfina em si, isso manifesta o comportamento, ou o ato de sorrir que gera o neurotransmissor e isso retroalimenta uma coisa ou outra?
tricô neurocientífico. Existem dois segmentos de profissionais na neurociência, existem duas linhas de estudo de neurociência. Uma que traz evidências e, consequentemente, uma série de estudos embasando essas evidências, esses experimentos, que diz que o cérebro produz os pensamentos, a mente. E outra com a mesma quantidade e qualidade de experimentos que diz que é o contrário, que é a consciência, que é a mente, que faz com que o cérebro, o sistema nervoso, se comporte de tal e tal forma. Não existe como você dizer quem nasceu primeiro, o ovo a galinha. Qual o segredo de Tostines? É mais fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é mais fresquinho? Mas uma coisa a gente sabe, e é por isso que a neurociência continua válida, apesar de posições diametralmente opostas. A inter-relação entre cérebro e mente é absoluta e inegável. Então, tem muito o que fazer de bom para a nossa vida com o que a gente já sabe, sem precisar ficar se debatendo com questões finais, porque isso ainda é questão última, não tem definição. Você tem exatamente os mesmos argumentos e bons argumentos dos dois lados. Muito bom. O Marco Aurélio Monteiro está fazendo uma pergunta aqui, que é a seguinte: se analisarmos a situação da cena do filme e agirmos pelo senso de sobrevivência e cortarmos a corda, isto é errado ou não? Para Inês a pergunta. Na verdade, a neurociência não tem juízo de valor, né? Aliás, por isso está se criando a neuroética, por conta de tudo que está acontecendo entre inteligência artificial e neurociência, redes neurais e tal. Mas a partir do momento em que ela não tem um juízo moral, então não existe certo e errado. O que existe é uma avaliação dos resultados e das consequências desta ou daquela ação. Então, por exemplo, as pessoas falam assim para mim: mas Inês, caramba, você pergunta logo de cara quem mataria o próprio pai e não quem cortaria a corda. É porque o cérebro não vai por foco na ação, vai por foco na consequência, na perda. E a perda é a do pai. E não precisaria nem ser o pai, viu? Qualquer ser humano que eu fosse ser responsável pela morte, ainda que eu estivesse salvando a maior parte das pessoas, entende? Então, quando você tem uma questão que é uma questão que pode trazer estresse contido nela, não adianta botar florzinha e ficar discutindo em torno da ação só. Você precisa pensar em quais as possíveis consequências da ação, porque vai ser na que causar a maior perda que ele vai se ater. E é a partir daí que ele vai fazer a produção neuroquímica. Você não produz nada por cortar uma corda, mas se o teu pai estiver embaixo e for morrer, aí sim. Então, esta é a pergunta-chave. E quando eu faço a pergunta e 100% praticamente das pessoas levantam a mão respondendo que não cortariam, sendo que quase 100% levantou a mão que concorda com a tomada de decisão estratégica, eu digo para as pessoas, qualquer semelhança entre isso e as pessoas saírem de uma reunião com você, concordando que vão fazer e não fazendo, não é mera coincidência. Porque é o que elas vão sentir no ato e que não pensaram lá na hora que vai determinar fazer ou não fazer, conseguir ou não conseguir. O que eu, como líder, ou como gestor, preciso fazer é estar junto. Eu sei o quanto isto está difícil para você. Como eu posso te ajudar? Você não vai dar spoiler do filme, né, Inês? Eu vou ter que alugar esse filme hoje, não vai ter jeito. Eu também não vou dar spoiler, não. A Inês não me autorizou. Tomara que você goste de adrenalina. Eu não vou dar spoiler do filme, porque, de verdade, quando eu fiz a pergunta, não existe pergunta retórica para o cérebro. Uma das funções do córtex pré-frontal é informação pedida e informação entregue. Então, quando eu falei para as pessoas, se eu perguntasse para vocês quantos se salvaram, todo mundo já respondeu na cabeça. E o que eu quero que as pessoas levem desse encontro é o autoconhecimento sobre a atitude que escolheu
porque a resposta sobre o filme pouco importa. Esse cara virou Robin depois. É verdade. Tá muito bem, obrigado, né, Inês? Muito bom. Melhor que eu. A Jaqueline está perguntando aqui, aí eu vou passar para a Milene essa pergunta. Quando a pessoa representa a raiva para você, você pode ter a escolha de responder com agressividade. Ah, Acho que agora ela formulou aqui melhor essa questão. mas você vê, né, Jaqueline, tudo é questão de autoconhecimento mesmo, né? Olha uma situação onde que você recebe uma pessoa com raiva, né? Você tem a oportunidade de crescer, e eu acho que o foco é não a pessoa, você, né? Eu acho que é essa linha. Agora, sentir pena, né? Por que sentir pena, né? Porque também sentir pena não é positivo, né? Eu penso que sentir pena, quem tem direito de sentir pena do outro, né? A gente não conhece muitas vezes a realidade do outro, né? Então, eu acho que sempre é uma oportunidade de receber uma agressão, uma raiva, é como se fosse um potinho de veneno, né? Você pode tomar ou não, ou você agradece, não, muito obrigado, eu não quero. Então, eu acho que aí é uma oportunidade de crescimento também. Quiser complementar, Inês, sobre a pena, né? Da forma como eu vejo, tudo que eu sinto em relação a outra pessoa me pertence, ponto final. É, E então, a pergunta, na verdade, seria o que eu estou sentindo de fato e o que eu quero fazer com isso. Entende? Eu vou elocubrar agora, tá bom? Vou Hellmann's Airlines, vou viajar na maionese como se eu vivesse dentro da tua cabeça agora. Se você me pergunta se dá para trocar a raiva por pena, é porque você está com muita raiva de alguém, de quem você não gostaria de estar com raiva, e pena é mais aceitável, permite que você mantenha um relacionamento. Eu preciso te contar uma coisa. O Marcelo Arias, Carlos, ele usa uma alegoria que eu amo de paixão. A chuva chove, o vento venta, o sapo sapeia, a emoção emociona. Ponto final. Então, uma das principais razões pelas quais eu não recomendo trocar a raiva pela pena, ou por qualquer outra emoção, é porque se foi a raiva que foi disparada em 1/20 de segundo, é ela que é necessária para resolver o problema. Então, por exemplo, se você... Agora, vou fazer uma pausa. Pode fazer mais uma brincadeirinha com a galera? Claro. Então, vamos lá. Você acabou de descobrir... Aí, por favor, homens, façam as suas transduções, tá? Eu vou falar como mulher. Você acabou de descobrir que seu marido, grande amor da sua vida, está sendo descaradamente paquerado, seduzido pela sua melhor amiga. Qual é a primeira emoção que você sente? Eu vi várias mulheres se alojando na cadeira, Inês. A maioria responde raiva. Não precisa nem responder. Algumas pessoas respondem tristeza. E só as pessoas que têm muito medo de responder a verdade falam alegria, porque a gente brinca quando não quer falar o que você está sentindo de verdade. Mas quando as pessoas me respondem raiva, eu digo, então, vamos lá. Cada emoção tem sua função neuroquímica, tem sua função para o sistema nervoso, para a homeostase, para o equilíbrio do sistema. A função da raiva é fazer alguma coisa quando o seu território está sendo invadido, quando você se sente invadido. A função da tristeza é administrar a perda, o luto pela perda. A gente não administra luto só por perda de pessoas queridas, quaisquer perdas significativas, né? Afetivamente falando. Então, aí você para e pensa, você está correndo o risco de perder o amor da sua vida. Você já perdeu a confiança no seu melhor amigo ou amiga. E por causa do fato de que o cérebro generaliza como proteção, e como aprendizagem também, por muito tempo você vai perder a confiança em um monte de gente. Porque se eu não podia confiar nem nesta pessoa, que dirá em desconhecidos. Perda, perda, perda. Então eu posso até
manifestar a raiva, eu posso até buscar vingança, eu posso expor essa pessoa publicamente, mas não vai passar a dor e nem o luto, enquanto eu não fizer o que tem que ser feito, que é chorar. Chorar por esta perda, até conseguir voltar para a homeostase do sistema. Então, a principal razão pela qual eu digo cuidado com essa ideia de trocar uma emoção por outra é que a emoção que foi manifestada, se ela foi uma emoção consciente, ela tem função e você tem que fazer alguma coisa com isso. Entende? E aqui são 3 vezes perda. A raiva pode ser só um tampão, né? Um disfarce. Aliás, a Gestalt chama de emoção de disfarce. Exato, exato. É o disfarce, né? E as pessoas gostam, às vezes, de se atentar a uma emoção que não é de fato e continuar se enganando porque isso ajuda a fugir e não enfrentar, né? A dor. Porque chorar dói muito, muito mais do que gritar, esbravejar, socar a cara. Pois é. Ótimo. Bom, a gente precisa encerrar, né? Já estamos aqui 1h30. Foi um assunto produtivo e com certeza ficaríamos aqui um baita tempo, mas também respeitando o tempo dedicado das nossas convidadas e de quem está aqui. Só para a gente finalizar, né? O Lohrer e o Schwartz, eles falam sobre a importância da gente desenvolver músculos emocionais, né? E uma das formas de se fazer isso é você desenvolver atividades, por exemplo, atividades prazerosas, atividades que enriquecem, por exemplo, a recuperação emocional. E aí ontem, foi só compartilhando um pouco de uma prática que a gente resolveu fazer. A gente está encontrando e buscando alternativas para fazer exercício físico, né? Porque a gente não está conseguindo ir para a academia. Aí a minha mulher descobriu aqui um canal de aula de zumba e resolvemos fazer aula de zumba. 18 minutos de aula de zumba, a gente mais riu e se divertiu do que fizemos a aula, né? Não, mas o que é interessante, que eu quero conectar, é que o quanto foi gostoso e agradável e bom para a gente, né, ter, por meio de uma atividade física que a gente realmente não sabia fazer, mas a qualidade da emoção agradável que foi gerada em função desta prática, né? E é algo que, se a gente se deixa levar por um sentimento ou uma emoção desagregadora ou desagradável, como ficar se queixando ou reclamando da situação, a gente não resolve absolutamente nada, a gente só piora o quadro, né? E o quanto que a gente, de fato, precisa fazer escolhas adequadas e escolhas que possam nos levar para um estado emocional, um estado de sensação mais agradável, né? Então, por exemplo, uma outra coisa que eles falam também, né? Eles chamam de músculos emocionais, como a paciência, a empatia, a confiança, podem ser fortalecidos da mesma maneira que fortalecemos os bíceps e os tríceps. Então, são virtudes, né? São qualidades que a gente eu delibero, né? Eu escolho praticar aquele tipo de virtude e isso, consequentemente, vai criando uma qualidade emocional também bastante agradável para a gente. Bom, meus amigos, eu agradeço a presença de vocês. Amanhã teremos a gestão da energia focada no aspecto mental. Então, nós teremos 2 convidadas muito especiais também, a Elisa Cossasa, que é Fantástico. Do Hospital Albert Einstein, do Instituto do Cérebro, uma especialista em meditação. A gente amanhã vai focalizar mais em meditação. E também uma psicóloga, a Isabel Eis, que ela é uma mineira de Juiz de Fora, que ela implantou o mindfulness no tratamento de compulsão. Então, também é um encontro imperdível, tá? Para a gente entender um pouquinho de como a gente pode aprender
aquilo que Milene falou na apresentação dela, né? Cultivar o cérebro, né? Fortalecer o cérebro e mostrar para vocês que a meditação é um exercício bastante consistente para essa possibilidade, tá bom? Então, Querido, eu te mando os slides e aí, legal. para mandar os vídeos que são legais, eu não tenho como mandar, então eu vou colocar links no PDF, a pessoa clicando no slide onde tem um vídeo, ela pode rever o vídeo. Eu usei acho que 3, né? 3 Tá bom, vídeos. Inês. Então manda para mim, o da Milene eu já tenho comigo, aí eu compartilho, Legal. Mando tá sim. bom? Maravilha. Gente, muito obrigado, viu? Não dá Obrigada, vontade, né? Muito obrigada sim, pelo convite. Obrigada, mas pessoal. Obrigada, tudo Carlos. de bom, Obrigada, Milene. valeu. Obrigada, Obrigada a Inês. todo mundo. Beijão. Valeu, valeu.